Você acredita em fantasmas? E se eu te dissesse que esses seres sobrenaturais já foram acusados de cometer crimes terríveis contra os vivos? Acredite ou não, existem relatos de pessoas que afirmam terem sido vítimas de crimes cometidos por fantasmas. Isso mesmo, entidades que já partiram dessa vida, mas que ainda vagam pelo mundo dos vivos, causando medo e terror em quem cruza o seu caminho. Hoje, vamos conhecer 8 crimes que foram supostamente cometidos por entidades paranormais. Verdadeiros espíritos sobrenaturais e assustadores ou apenas criminosos comuns tentando evitar a punição? Você é o juiz que vai decidir isso. Então, já pegue sua lanterna e acende ela em cima do botão do like aqui embaixo e jogue uma água benta no botão de se inscrever, para você não ter o pé puxado na madrugada pelos fantasmas. Agora que você já fez isso, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Assédio fantasma. Assédio de qualquer tipo é irritante o suficiente, mas nem mesmo ser capaz de ver os seus agressores. Uma família da Arábia Saudita pensou que isso estava indo longe demais e, na verdade, levou tudo ao tribunal quando processou o fantasminha que irritava a sua família. O assédio espectral continuou por algum tempo com espíritos indisciplinados, tornando a vida dos sauditos praticamente intolerável, citando de tudo, desde mensagens de voz ameaçadoras até o roubo de seus telefones celulares. A família se cansou quando os fantasmas, no clássico estilo escolar, começaram a atirar pedra nas crianças. O tribunal corajosamente tentou verificar a alegação da família de importunação paranormal, apesar da dificuldade de abrir um processo de assédio contra os mortos-vivos. Roubo fantasma. Você não pensaria que um ex-policial acusado de cumprir a lei seria o único a cometer roubo em massa, mas foi por isso que Joseph Hughes, de Mount Gilead, em Ohio, foi condenado em 2011. Mas ele fez isso ou foi a obra de algo do outro lado? Hughes afirmou que os bens roubados encontrados armazenados em seu porão, incluindo vários aparelhos de ar-condicionado e um gerador, foram colocados lá por um fantasma. Vai soar meio ridículo, mas acreditávamos que havia algum tipo de presença paranormal no porão, disse Hughes no tribunal. Parece meio ridículo, mas havia evidências para apoiá-lo. Embora os promotores tenham ficado surpresos com a defesa assustadora, eles acabaram não acreditando e Hughes foi considerado culpado de 18 das 20 acusações. Vandalização fantasma. Lisa e Phil Higley de Clifton, na cidade de Nottingham, na Inglaterra, ficaram tão zangados com graves ataques a seus veículos que instalaram algumas câmeras domésticas para capturar os culpados em flagrante. Mas eles conseguiram mais do que esperavam. Por volta de 1h30 da madrugada do dia 1º de agosto de 2012, uma das câmeras capturou o que parecia ser um espírito infantil em forma de orbe, branco brilhante e vestindo um capuz, pulando sobre o teto de seus carros. O casal ficou chocado, até o cético Phil admitiu: "Sou cínico sobre fantasmas porque não acredito neles, mas esta filmagem é estranha." Lisa também falou que estava absolutamente chocada com isso. "Eu tenho a filmagem aqui, é a imagem de uma criança de 4 ou 5 anos, é um fantasma. Tem que ser." Senhora Wrigley estava especialmente convencida de que não era uma criança comum, porque seu cachorro sempre late se há pessoas por perto, mas ele não acordou a família naquela noite. Os Wrigleys finalmente decidiram não perseguir o fantasma por danos criminais, depois que não encontraram marcas nos carros após o incidente. Conduta desordenada fantasma. Um adolescente preso em 2006 por xingar policiais e causar alvoroço em geral teve a única defesa de que a voz desbocada ouvida pelos policiais não era dele, mas de um fantasma pirata desencarnado. Thomas McGear, 18 anos, da cidade de Glasgow, na Escócia, deixou escapar: "Não fui eu, foi o pirata", enquanto ele estava sendo preso e acusado. O xerife Hasni Swanee ficou intrigado com a história e o advogado do garoto, chamado Andrew Kennedy, disse no tribunal que seu cliente estava em estado de agitação porque afirma ter acabado de ver um fantasma. Embora Thomas tenha admitido a violação da paz, ele nega estar sob a influência de álcool ou drogas e afirma que a culpa foi de uma influência fantasmagórica. Quando ouviu pela última vez, sua sentença havia sido adiada. Assalto fantasma.
Às vezes, uma assombração é apenas uma dor no sentido emocional, mas às vezes vai um pouco além disso. Uma família francesa de Montigny-Becourt disse que os fantasmas em sua casa se transformaram em um ataque total. Um membro da família ficou tão ferido que teve que ser hospitalizado após ser atingido no rosto por uma cadeira voadora e uma saboneteira nas costas. Um amigo da família que visitava a casa também precisou procurar atendimento médico após ser atingido por pedras atiradas pelos espíritos petulantes. As autoridades locais levaram as reivindicações a sério o suficiente para remover a família de sua casa, oferecendo moradia temporária em um acampamento próximo. A família diz que está atualmente trabalhando com um exorcista de uma igreja local que tem visitado sua casa e tentando limpá-la dos fantasmas furiosos. Abuso doméstico fantasma. Quando a discussão sobre as finanças da família entre o homem de Wisconsin, Michael West, e sua esposa ficou fora do controle, ela ligou para a polícia e relatou que West a espancou, deu um soco no rosto dela e tentou estrangulá-la. Quando a polícia chegou à casa do casal, notou que a mulher estava chorando e que parecia ver sangue na frente de sua camisa. Quando questionado, West inicialmente afirmou que sua esposa sofreu ferimentos ao cair repetidamente, mas depois disso mudou sua história, alegando que um fantasma fez isso. Essa explicação não foi satisfatória para os policiais que o prenderam, que acusaram West de estrangulamento, agressão e conduta desordeira. Depois de uma luta, West foi transportado para a prisão do condado e sua esposa teria de esperar para sua terapia. Sequestro fantasma. Esse é um exemplo de crime acontecendo com um criminoso e talvez de karma cósmico. Um ladrão que roubou uma casa em Kuala Lumpur, na Malásia, disse que foi sequestrado e mantido contra sua vontade sem comida ou água por 4 dias por uma figura sobrenatural. O policial confirmou que os proprietários voltaram das férias e encontraram o homem, que teve seu nome não divulgado, em sua casa desidratado e exausto. Ele alegou que toda vez que tentava sair, a entidade o empurrava para o chão. Uma ambulância teve que ser chamada para o suposto ladrão, que certamente pensará 2 vezes antes de tentar outro arrombamento e invasão. Assassinatos fantasmas. Dificilmente se pode imaginar um monstro maior do que uma mãe que mata seus próprios filhos. Nayana Patel, na Carolina do Norte, foi presa no final de agosto de 2011 pelo assassinato de suas 2 meninas doces e extrovertidas, Dia, de 8 anos, e Pia, de 4 anos. Pior ainda, os assassinatos foram cometidos de maneira extremamente horrível, com uma machadinha. O marido de Patel, Lalo, fez a terrível descoberta quando chegou em casa e encontrou sua esposa batendo na cabeça com a machadinha e seus filhos ensanguentados no chão. Ele ligou freneticamente para o 911, o número da polícia dos Estados Unidos, mas era tarde demais. Dia já estava morto e Pia sucumbiria aos ferimentos em um hospital próximo. Segundo os investigadores, quando questionada sobre seus motivos para esse crime sem sentido, Nayana apenas disse à polícia que o fantasma matou os seus filhos. E agora eu te pergunto, será que esses crimes foram realmente cometidos por espíritos perturbados ou será que existem explicações mais racionais para esses eventos? Quem sabe um dia a ciência consiga explicar esses fenômenos de forma mais concreta, né? Mas enquanto isso, que tal continuar explorando mistérios estranhos? Confira agora o vídeo que está aparecendo aí na tela, que são os 10 mistérios que a ciência não conseguiu explicar até hoje. Será que você consegue decifrar algum desses enigmas? Eu vejo você no próximo vídeo e até a próxima, curioso!